Bom dia, bom dia! Uma ótima segunda-feira a todos vocês e dizer que essa semana será uma semana extraordinária, uma semana fantástica, uma semana sobrenatural. Então, é uma alegria muito grande poder contribuir com você na expansão de consciência. A nossa mudança, as nossas transformações ocorrem quando nós expandimos a nossa consciência. Quando a nossa visão de mundo, a nossa consciência, ela é limitada, ela é linear, ela é um funil, nós só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. E assim nós não conseguimos enxergar o mundo com um olhar macro. A gente não consegue ver e perceber as infinitas possibilidades que o universo dispõe para nós. Então, a expansão da consciência é sair da caixa, é sair do casulo, é olhar para a vida, para as circunstâncias, para os desafios, para os sucessos também, para o crescimento, de cima para baixo. Eu costumo dizer que o gigante, que são os desafios da nossa vida, dependem muito de como nós olhamos. Se você olha de baixo para cima, os problemas se tornam gigantes. Se você olha no primeiro andar de um prédio para o último andar, o prédio é gigante, é inacessível. Mas quando você vai para o último andar do prédio, olha para baixo, a estrutura fica muito pequena. É como você estivesse, quando você está dentro de uma aeronave que vai partir, você olha para cima e acha tudo muito gigante. Mas quando você chega acima das nuvens e olha para baixo, você vê a cidade, as casas, as estruturas bem menor do que você enxergava de baixo para cima. Então, a expansão da consciência é esse olhar de cima para baixo, é olhar o todo. É olhar o todo. O grande desafio e aquilo que torna a caminhada e a jornada tão difícil, geralmente é onde nós estamos focando a nossa atenção. E às vezes nós estamos tão focados no problema que nós não conseguimos enxergar a solução. Nós estamos tão focados no negativo que nós não conseguimos enxergar as infinitas possibilidades que estão disponíveis para nós. Então, nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro, é um dia para você catalogar na sua história como um tempo de expansão de consciência, de sair desse olhar limitante e entrar em um fluxo de que todas as coisas são possíveis, de que existem infinitas possibilidades que talvez você não está enxergando. Tem uma palavra de Jesus que ela é muito, mas muito poderosa e faz todo sentido. Ele diz que tudo é possível àquele que acredita. Olha que interessante. Isso ele falou há 2000 anos atrás. Tudo, não existe absolutamente nada que não seja possível.
tudo é possível àquele que acredita. Então, acreditar que tudo é possível, que nós podemos sim virar a chave que nos impede de romper e de acessar os tesouros da vida abundante, da vida contagiante. É possível sim, é possível você sair do ponto A, romper e chegar no ponto B e alcançar todas as realizações. Agora, uma coisa nós precisamos entender, que tudo que nós necessitamos e precisamos está dentro de nós, dentro de nós. É sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Quando nós buscamos a solução das nossas aflições, dores, expectativas, desejos, sonhos, fora, nós nos frustramos. E essa frustração nos leva a um fluxo repetitivo de outras frustrações. Por quê? Porque a nossa solução, o que nós precisamos, não está fora, está dentro de você. E esta fonte inesgotável de criatividade e milagre que está dentro de você, ela pode ser ativada a partir daquilo que você pensa, daquilo que você acredita e do quanto você está disponível para agir, para fazer as coisas acontecer, excluindo da sua vida a percepção de vítima. Nós não somos vítimas. Todos os problemas que vieram na nossa vida vieram para nos fazer maior, vieram para nos ensinar, vieram para que nós pudéssemos aprender algo com aquele obstáculo, e a partir de então fazer algo maior. E veja que interessante, quando eu digo que toda a solução e tudo que nós precisamos está dentro e não fora, e que nós somos criaturas, centelhas divinas que tem dentro de nós as infinitas possibilidades, e tudo está disponível para nós, desde que nós acessemos isso, sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Você vai perceber que tudo neste mundo saiu de dentro de alguém. Esse livro aqui, ele só está na minha mão agora porque ele saiu de dentro de uma pessoa. Esse livro aqui não existia, ele era invisível, mas alguém acessou dentro dele e saiu isso aqui. E hoje tem ajudado tantas pessoas. A cadeira que eu estou sentado agora, o celular que eu estou me comunicando com você, saiu de dentro de uma pessoa. As empresas, os empreendimentos, tudo saiu de dentro de uma pessoa. Eu não sei você, a sua idade, mas eu sou de 78. E nos anos 80, nos anos 90, fazer esse tipo de comunicação que eu estou fazendo agora era algo inconcebível. A gente assistia a videoconferência nos seriados, né, do Guerra nas Estrelas, Star Wars, né, nos Flintstones, e nós não tínhamos noção de poder ter uma comunicação tão efetiva e de um alcance tão grande como esse que nós estamos realizando agora. Agora, o que fez o impossível se tornar possível? O que fez essa comunicação que, há alguns anos atrás,
Era impossível, se alguém contasse para nós, que eu poderia falar com qualquer pessoa do mundo através de um aparelho, em tempo real. Seria impossível. Mas não existe impossível. Por quê? Porque o impossível está dentro de nós. E nós só precisamos fazer o quê? Acessar. Tudo que existe hoje, as coisas maravilhosas, extraordinárias, saíram de dentro de alguém. Por quê? Porque você é uma fonte de criatividade e uma fonte de soluções para o universo. Você é uma fonte de solução para o mundo. Deus confiou ao homem essa capacidade de reinar, de subjugar e de submeter o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, para que ele desse continuidade à vida. Então você é um ser, uma centelha divina. Você é uma extensão da eternidade. Você é uma extensão divina, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então nunca procurem a solução, a sua busca fora, externamente. Há pessoas que fazem o que o Jung chama de espelhamento, e a programação neurolinguística chama de projeção. Quando eu projeto quem eu sou ou quem eu queria ser no outro, ou seja, eu tiro a autorresponsabilidade que a minha felicidade depende de mim, que o meu sucesso depende de mim, que o ser amado depende de mim, que o ser feliz depende de mim, que o ser próspero depende de mim, e eu transfiro isso para outra pessoa. Eu conheço muita gente, e já atendi muitas pessoas, que acreditam piamente que a solução da sua frustração amorosa está em encontrar um grande amor. Isso é a maior mentira. Essa é a maior ilusão que as pessoas levam na vida. Porque quando você acredita que a sua felicidade, que se sentir amado depende de outra pessoa, você já interrompe aí o fluxo do amor. Porque ninguém pode te fazer feliz. E na verdade, um casamento não é para você fazer alguém feliz, ou para alguém te fazer feliz. Porque nós só podemos ser felizes, fazer alguém feliz ou amar alguém se nós nos amarmos primeiro. Sempre de dentro para fora. Se você não se amar, se você não tiver paciência com você, se você não se respeitar, você nunca será amado, você nunca será respeitado, você nunca será aceito. Eu quero deixar algo bem claro aqui para você. As pessoas só amam quem se ama. É incrível. Se você não se ama, você vai perceber que as pessoas tendem a te rejeitar. As pessoas tendem a te desprezar. E aí cria-se dentro de você uma crença mentirosa, uma crença limitante, dizendo que o amor não existe. O amor existe, mas o amor ele nunca é um fluxo de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Então, eu sempre falo aqui no nosso bate-papo sistêmico, e falo também presencialmente para os meus clientes, e falo nas palestras, que se você puder investir, invista tudo em autoconhecimento. Por quê, gente? Porque quando eu me conheço, 99% das minhas questões, das minhas frustrações são resolvidas.
Por quê? Porque todas as soluções do mundo e do meu mundo é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Pare de buscar fora o que você deveria buscar dentro. Eu costumo falar para as pessoas que um bom relacionamento são de pessoas terapeutizadas. Né? Por que terapeutizada? Porque uma pessoa terapeutizada, ela busca o autoconhecimento, ela busca o autodesenvolvimento, ela busca a autorrealização, ela busca a empatia e ela busca as habilidades sociais, que é o que esse escritor diz nesse livro aqui, o que nós entendemos como inteligência emocional. As pessoas terapeutizadas não culpam ninguém. As pessoas terapeutizadas, pelo fato de não culpar ninguém, entender que a responsabilidade da sua felicidade, que a responsabilidade do seu destino, que a responsabilidade do seu futuro não depende do governo, não depende do seu passado, não depende dos seus pais, não depende do seu ex-namorado, sua ex-namorada, do relacionamento anterior. Que a sua felicidade e a sua realização depende simplesmente dele mesmo. Então, por isso que eu costumo dizer, invista tudo em autoconhecimento, conheça. Existe uma ferramenta de gestão que já faz muito tempo, e eu conheci ela na época que eu fiz a faculdade de marketing. Nós tínhamos uma matéria que era a administração, e na administração se ensinava como aplicar a análise de SWOT. O que é a análise de SWOT? A análise de SWOT é onde você observa quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. A análise SWOT, ela é aplicada ao mercado. Por isso que no marketing mercado, nós tínhamos essa matéria. E a ideia da análise SWOT é uma investigação de dentro da empresa para fora da empresa. É descobrir em que eu sou bom e em que eu sou negativo, e só a partir daí eu vejo para fora, que é as ameaças e as oportunidades. Então, na análise do SWOT, as oportunidades e as ameaças dependem do quanto eu conheço os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. O grande desafio é quando nós fugimos de quem somos. Nós fugimos da nossa realidade e fugimos desse encontro de transformação do eu e eu. Nós evitamos olhar no espelho porque nós não queremos enxergar quem realmente nós somos e onde nós estamos e o que é necessário para sair da atual situação. E é justamente essa negação de olhar no espelho, de olhar para o eu, de olhar para dentro, que nos impede de romper em vários aspectos da nossa vida. Então é importante nós fazermos uma análise do SWOT pessoal. Quais são os seus pontos fortes? Coloca no papel. Se você já fez terapia comigo, você sabe que eu fiz isso com você, né? Quais são os seus pontos fortes, suas qualidades? Quais são os seus pontos fracos, os seus defeitos? Quais são as ameaças? E quais são as oportunidades, as infinitas possibilidades para a sua vida? A partir desse olhar de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Esse olhar de autorresponsabilidade
tudo em que eu estou travado, todo aspecto da minha vida que eu não consigo romper, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Um dos povos mais prósperos do mundo, para você ter ideia, essa nação, ela tem 5, alguma coisa, né? 5,3 milhões de habitantes, e no mundo eles são em 13 milhões de alguma coisa. Em comparado com outros países, são infinitamente menor. É o povo judeu, mas é um povo muito próspero. E um pressuposto do judaísmo, e não falo do judaísmo no sentido religioso, mas no judaísmo no sentido cultura, no sentido nação, por ter passado por muitas dificuldades, né? Os judeus já foram quase extintos do planeta em vários momentos, lá há mais de 5.000 anos atrás, com os egípcios, né? Depois os romanos tentaram fazer isso, né? Recentemente na Segunda Guerra Mundial. Então é um povo que sabe o quanto passaram por dificuldades. E olha o pressuposto, olha que interessante, por mais que eles passaram, porque até hoje o judeu ele é menosprezado, né? Em alguns lugares principalmente tem um preconceito com o povo judeu. Só que um dos pressupostos que faz esse povo próspero, se você for buscar na cultura judaica, ligado ao dinheiro, prosperidade, você vai perceber que todos repetem a mesma coisa. E isso vai ser muito importante para você, porque tem a ver com o que eu estou afirmando, que para as coisas acontecerem, sempre é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A solução da sua vida não está fora, não está nas pessoas, não está nas coisas, está dentro de você, Então, a cultura judaica diz o seguinte, que um dos pressupostos para o sucesso é o não vitimismo. Por mais que eles sejam perseguidos, por mais que eles foram humilhados, por mais que quase foram extintos do planeta Terra, eles nunca baixaram a cabeça, eles nunca se vitimizaram. Eu não sei se você sabe, mas na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus vieram para o Brasil, principalmente para o Recife. Então, quando os judeus chegaram aqui, fugidos, em vez de eles se vitimizar, né, e ficar no farol com uma plaquinha pedindo ajuda, você nunca vai ver um judeu pobre, mendigo, pedindo ajuda. Por quê? E nós vemos outras nações, né, e alguns brasileiros inclusive, que a solução deles é se submeter a depender do outro, achando que a solução para a sua pobreza está em uma doação. Não que a doação não seja importante, desde que ela seja um princípio, uma partida para uma transformação. Então quando o povo judeu chegou aqui, sem pais, né, uns perderam uma mulher, outros perderam o esposo, outros, né, em uma situação deplorável, eles não vieram com vitimismo. Por quê? Porque um dos pressupostos para o judeu prosperar na cabeça deles, e desde a criancinha até o adulto, é que a solução para o meu sucesso não está no outro, está em mim, depende da minha atitude, depende daquilo que eu acredito, depende o quanto eu estou disposto a sair da zona de conforto e não depender do outro. Então o vitimismo é um dos maiores bloqueios para a prosperidade. Quando eu busco fora
algo que eu preciso resolver dentro e que só eu posso resolver, só você pode resolver. Então, em pouco tempo, os judeus dominam hoje o Brasil, né? O Banco do Brasil é judeu, Casas Bahia é de judeu, né? O SBT, uma das maiores redes de comunicação, é judeu. Os maiores apresentadores da Globo é judeu, né? Então, eu quero mostrar para você que eles criaram soluções em vez de se vitimizar. Eles mudaram o nome deles. Você sabe o que é você, para não morrer, para crescer, você abrir mão do seu nome, da sua origem? Você vai ver que os povos chamados sobrenome Oliveira, Videira, Vieira, né? São nomes, você provavelmente é descendente de judeu, que eles chegaram aqui, para eles não serem autuados, né? Para eles não sofrerem represália, eles mudaram e colocaram o nome de árvores que são naturais, né? Lá da região do Oriente. Então, Oliveira, Vieira, né? Oliveira, né? Vieira, enfim, Parreira, né? Lembra daquele técnico chamado Parreira? Pois é, Parreira é um sobrenome que os judeus usaram para não morrer quando estavam fugindo da guerra nos anos 40. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que o pontapé inicial para o seu sucesso é a autorresponsabilidade. Se você, a partir de hoje, for autorresponsável pela sua vida, ser autorresponsável pelo seu sucesso, ser autorresponsável pela sua vida amorosa, você começa a expandir a sua consciência. Um dos segredos para o sucesso é a autorresponsabilidade, é parar de culpar as pessoas pelas suas dificuldades e desafios. Não tem a ver com as pessoas. Por quê? Porque todo problema que veio na sua vida veio para te fazer, para te motivar e para te fazer responsável por você, para que você saia da zona de conforto e alcance o seu propósito. Não olhe para os desafios da sua vida, para tudo que aconteceu na sua infância, como algo negativo. Acolha isso como um aprendizado para te fazer maior. Quando eu olho para o meu passado e começo a achar culpados, a minha vida fica travada. A minha vida fica travada. Ah, é culpa do governo. Ah, é culpa da economia. Ah, é culpa da minha mãe que me abandonou. Ah, é culpa do meu pai que não me amou. Por isso eu vivo isso. Tem uma história com H de dois irmãos. Esses dois irmãos, eles tiveram um pai agressivo e um pai alcoólatra. Esse pai alcoólatra saía para o bar, voltava, batia na mãe deles, agredia eles, os dois. Isso foi por alguns anos, até que esse pai faleceu. E na vida adulta, um desses irmãos se tornou um alcoólatra agressivo como pai. Porém, o outro irmão se tornou um grande empresário, bem-sucedido, que pegou uma aversão muito grande pela bebida, a ponto de não tomar nenhuma taça de champanhe, por exemplo. Ele tinha uma aversão gigante em relação à bebida. Então, um homem equilibrado, um homem de família, um homem que tinha uma gentileza ímpar, e em contrapartida o seu irmão totalmente contrário. Então, um psicólogo foi conversar com os dois, porque os dois tiveram a mesma história, porém resultados diferentes.
E o psicólogo, o pesquisador, queria saber qual era o segredo para que um prosperasse e o outro retrocedesse na vida. E aí ele conversou com o primeiro, aquele que tinha vícios e repetia os padrões do seu pai. E aí a resposta dele foi: também eu tive um pai agressivo, eu vivi minha infância inteira vendo meu pai agredindo a minha mãe, meu pai caído no bar, meu pai sendo humilhado na rua. O que você quer? Que eu fosse o quê? Que eu me tornasse o quê? Porque filho de peixe, peixinho é. Então essa situação na minha vida de agressividade, de alcoolismo, é resultado e culpa do meu pai, que não foi um modelo e uma referência para mim. Essa foi a justificativa daquele primeiro irmão. Aí o psicólogo foi fazer a entrevista com outro irmão, que já era um homem sucedido, equilibrado, como eu falei para vocês. E aí ele falou o seguinte: olha, em toda a minha vida, toda a minha infância, eu vivi em um ambiente hostil, onde meu pai chegava bêbado todos os dias, agredia minha mãe, agredia a mim e a meu irmão. Muitas vezes eu encontrei ele caído na rua, desrespeitado pela sociedade, com vários problemas financeiros, e naquela época as mulheres não trabalhavam, então isso resultou em muitos problemas e necessidades. E ele falou: quando eu olhei para essa situação, o segundo irmão, olhei para essa situação, eu pensei comigo mesmo: eu não quero isso para a minha vida, eu quero fazer diferente. E ele falou: a partir daí eu decidi estudar, porque o meu pai não tinha estudo. Eu decidi estudar, me dedicar aos estudos, e eu coloquei no meu coração que eu seria o melhor. E por isso que hoje eu sou um homem de sucesso, tenho uma família estruturada e sou um homem que tem uma alegria de viver. Olha que interessante. Você percebe que o sucesso e o insucesso, a vitória e a derrota, elas estão em paralelo. Depende do olhar, de como você olha para a vida. Porque nessa situação, esses dois irmãos, eles tinham possibilidades equivalentes de sucesso, mas o olhar de um para a vida era totalmente oposto ao olhar do outro, o que fez toda a diferença. Um assumiu o lugar de vitimismo. Um deles se tornou vitimista, tornou uma vítima do sistema, uma vítima do seu passado, uma vítima da sua paternidade, enquanto o outro utilizou toda aquela dor, todo aquele obstáculo, toda aquela ausência paterna para se tornar alguém melhor. Então, o grande passo para a mudança, como diz os judeus, a cultura judaica, é a autorresponsabilidade. Você é responsável pelo seu sucesso. Você é responsável em fazer as coisas acontecerem. Agora, se você olha para a vida como um grande monstro que injustamente prejudicou você, você nunca vai sair da zona de conforto. Você nunca vai entrar no fluxo de crescimento e no fluxo de prosperidade. Ah, mas os meus amigos me traiu, minha melhor amiga me traiu, meu melhor amigo me traiu. Ok, se é um judeu, se é alguém que tem autorresponsabilidade, ela vai perguntar: por que eu atraí esse tipo de gente para a minha vida? Qual é a energia, a vibração que eu estou emanando para atrair esse tipo de pessoa para a minha vida? Em vez de culpar
àquela pessoa, não que você vai conviver com esse tipo de gente, mas a responsabilidade de ter amizades mais comprometidas não é do outro, é sua. É você mudar a sua vibração a partir de quê? Dos seus pensamentos. Então aí a gente exclui julgamento e traz para nós a responsabilidade da nossa felicidade. Para você rir hoje, não depende das circunstâncias, se você tem dinheiro ou não, se você tem muitos amigos ou não. O fato de você ser feliz e decidir rir depende de você. Agora, as conquistas vai exigir de você uma tomada de decisão para sair da zona de conforto e fazer como aquele segundo irmão, ir atrás dos seus objetivos e pagar o preço para isso. Porque, como eu disse para você, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que acredita. A Juliana está dizendo aqui: a vítima deixa de ser vítima quando cria seu próprio cenário de insucesso. Ou seja, cria o seu próprio vitimismo. Justamente. Então, nós somos co-criadores do universo, como a Juliana diz. Nós somos co-criadores. Isso é bobeira. Isso é bobagem. Claro, você não quer olhar para você. Você não quer analisar o contexto da situação para romper e desenvolver uma estrutura de crescimento que vá superar as crenças que você traz com você até hoje. Então nós somos co-criadores do universo. Eu vou repetir aqui. Nós somos co-criadores do universo. Nós não somos o criador do universo. Nós somos co-criadores do universo. Nós somos menor do que ele, mas nós somos co-criadores do universo. E eu já falei aqui no início do nosso bate-papo, eu falei isso no início, que tudo que existe hoje no mundo saiu de dentro de um homem. Sim, saiu de dentro do homem. Claro que a natureza saiu de dentro de Deus, porque a natureza, o mundo mineral, o mundo vegetal e o mundo animal foram criados para o homem governar. E em cima desses três mundos é onde nós co-criamos. Quando Deus ele cria o homem, ele diz: você vai escolher o nome dos animais. Por quê? Porque nós somos cooperadores com Deus. Nós estamos junto com Deus para criar. Na cultura judaica, eles não acreditam que o dinheiro seja algo negativo. O judeu não acredita que o dinheiro é algo negativo. Não acreditam. Porque eles acreditam que são co-criadores. Eles fazem parceria com Deus para criar coisas. Diferente do mundo ocidental, que nós aprendemos que dinheiro não cresce em árvore, entendeu? Que quem é rico é porque roubou alguém, que o dinheiro é sujo, né? Que as coisas não são fáceis, que tem que ralar para conseguir as coisas. É o que foi ensinado para nós. Isso é a maior mentira. Roubaram de nós, com essas crenças, a capacidade de co-criar no universo. Então o judeu acredita que quando Deus ele diz façamos o homem, ele fala com a alma do homem e torna esse homem o seu parceiro na criação. Por isso que tudo que existe hoje, que veio do reino mineral, animal e vegetal, saiu de dentro de algum homem. Eu sou psicanalista de formação. E da onde que veio a psicanálise? De dentro de um homem chamado Freud. Depois veio Jung, depois veio Reich, né? Depois veio vários outros
né, que desenvolveram em cima do que saiu de dentro de Freud, essa evolução dos perfis e tipos de psicanálise. Mas a psicanálise saiu de dentro de um homem. A psicologia saiu de dentro de um homem. Se você já fez a terapia de barras, né, saiu de dentro de um homem. Reiki saiu de dentro de um homem. Biomagnetismo, de dentro de um homem. Constelação familiar, de dentro de um homem. Se você é leitor da Bíblia, você vai descobrir que os instrumentos saíram de dentro de um homem. Ou seja, nós somos co-criadores. Por favor, acredite que você é um co-criador. Você pode criar a sua realidade apesar daquilo que você acredita e daquilo que você pensa. Você pode trocar os pensamentos limitantes que você aprendeu de pessoas limitantes por pensamentos altruístas, como esse que nós estamos comentando agora, de que você é criador da sua realidade. Basta você olhar e entender que tudo que você precisa não está fora, está dentro. Você quer ter um relacionamento feliz? Busque ser feliz com você mesmo. Ah, mas como que eu vou ser feliz comigo mesmo? Se a minha vida foi tão difícil. Essa dificuldade que veio na sua vida é a solução para você sair dela. Ah, não acredito. Pois é, esse obstáculo que veio na tua vida não veio para te matar. Veio para te tirar da zona de conforto e fazer você buscar o autoconhecimento, para que a partir do autoconhecimento você consiga externar uma solução que o mundo espera, que está dentro de você. Eu trabalho com a consultoria e mentoria sistêmica, e nas empresas eu digo o seguinte, que a empresa é um criador de soluções. De onde que veio as soluções para viabilizar, por exemplo, no mundo logístico, o trabalho das pessoas? Por exemplo, antigamente nós arávamos a terra com um animal. Na verdade, a gente arava a terra com equipamento manual. Aí teve alguém que, de dentro dele, pessoas com muito calo na mão, pessoas que eram prejudicadas por animais peçonhentos. E aí teve uma ideia, se a gente colocar um animal e acoplar um equipamento aqui, esse animal vai fazer por nós o que nós estamos fazendo. Então a gente vai evitar muito acidente, a gente não vai encontrar com as cobras, com as aranhas, com os animais peçonhentos, e a gente vai viabilizar o nosso trabalho. Aí colocaram ali os bois puxando. Depois teve outro que de dentro dele veio outra solução e disse: poxa vida, está muito difícil, eu queria produzir mais, mas o boi ele anda muito devagar, eu preciso de algo mais rápido. Aí veio a ideia o quê? De motorizar, né? Aí veio os tratores. E hoje nós temos vários equipamentos que surgiu de uma necessidade. Olha que doido, gente. Surgiu de uma necessidade. Surgiu de uma necessidade. Aí veio as startups. As startups surgiu de quê? De uma necessidade. Por exemplo, fast food. Com a pandemia, a maioria das pessoas não podiam ir aos restaurantes. Naquele momento de dificuldade, de dentro de alguém veio uma solução. Criar uma plataforma digital, online, para fazer o serviço que até então era presencial. Então a pessoa não precisa gastar combustível, a pessoa não precisa sair de casa e recebe em casa o que ela precisa.
E aí entra uma série de outras soluções, inclusive uma delas hoje, que são os cursos online. O Uber, antigamente o táxi, né, era tão caro, né? E alguém imaginou assim, como eu posso me locomover com um custo mais baixo, sem precisar comprar carro e ter que se preocupar com manutenção. E aí criou-se o Uber. Alguém com computador de dentro de casa trabalha sem gastar com manutenção veicular e coisas do tipo. O que eu quero dizer para você, pessoal? Toda dificuldade que vem na tua vida aponta para uma solução. Eu quero contar aqui uma história para vocês dos bancos digitais, né? Que é a história do Nubank. Eu acho que algum de vocês aqui deve ter uma conta digital no Nubank. Como foi que surgiu o Nubank? Vocês quiserem olhar lá no YouTube, vocês vão encontrar a história, ou no Google, né? A história do fundador da Nubank. Era um cara estrangeiro que não conseguia ter uma conta bancária porque ele não conseguia empréstimo porque ele não tinha uma movimentação na conta. E ele colocou na cabeça dele, caramba, eu não consigo uma conta, que dificuldade, que burocracia é para abrir uma conta, para ter um limite, para movimentar. E ele falou, eu preciso resolver isso. E ele colocou na cabeça dele que ele ia fazer um banco sem taxas e que ele ia juntar no mundo inteiro pessoas, ia emitir cartões de créditos sem necessariamente depender das burocracias de um banco convencional. Quando ele começou a chamar parcerias, né, para investir, e as pessoas achavam, você é louco, você é doido, as pessoas gostam de ser atendido presencialmente no banco, se der um problema, quem vai atender? E você acha que alguém vai acreditar, depositar um dinheiro em um banco que não existe, ou não existe fisicamente? Ele falou, não, mas as pessoas precisam disso. E aí, gente, hoje você tem não só no Nubank, tem vários outros bancos digitais que não têm estruturas físicas. Milhares, principalmente os universitários, né, que não tinham como abrir uma conta, conseguiram abrir no Nubank. E outra, abriram pela internet, pelo celular. Então, veja que o problema que veio na vida dessa pessoa fez ele trazer uma solução para o universo, uma solução para milhares de pessoas. Guarde que eu vou dizer para você agora. O problema que veio na sua vida veio para que você, a partir da sua autorresponsabilidade, você trouxesse soluções para as pessoas, soluções para o universo, porque nós somos co-criadores. E eu sempre digo, e eu quero que você, se você achar, coloque em stories hoje e só cita, né? Só me cita lá essa frase, que essa frase é um pressuposto para a minha vida, que é: na sua dor está o seu dom. Baseado em tudo que eu falei para você agora, com exemplos, na sua dor está o seu dom. Na sua dor está o seu dom. Na sua dor está o seu dom. Acredite que a solução que você precisa está dentro de você. Agora, para de reclamar, para de culpar o governo, para de culpar as pessoas e arregaça as mangas e vai buscar aquilo que você deseja e aquilo que você merece, sem colocar e transferir a responsabilidade para outras pessoas. Tem uma história muito importante de um homem judeu
E você vai encontrar isso nas histórias da Cabala judaica, né? Que ele era ajudante de rabino lá na Polônia. E o rabino é o Papa, né, do Ocidente, né? O rabino é o líder espiritual. E esse homem era como se fosse ali um coroinha, né, coisa do tipo. E ele era ajudante de rabino. E esse homem, ele foi ajudado por esse rabino e ele não sabia ler. Era um homem sem instrução. Porém, quando começou as perseguições, ele teve que migrar para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, o que ele fez? Foi procurar um rabino, né, para fazer o que ele mais fazia de bom, que era o quê? Ser auxiliar de rabino. Porém, na América do Norte, existia outras exigências. Naquele lugar, para ser auxiliar de rabino, precisava ler. E como ele não sabia ler, não tinha o que fazer, não tinha emprego. Ele foi procurando outros serviços, e o judeu, ele sempre busca um serviço que ele tenha a possibilidade de crescer. Então, alguns serviços que não exigiam leitura, ele não aceitou. O que ele fez? Ele teve uma ideia. Por quê? Porque na sua dor está o seu dom. Veja que ele estava em outro país, vindo de uma perseguição, e quando veio a dificuldade, ele não ficou reclamando: ai, ó céus, ó vida, o que Deus fez comigo, cadê Deus? Porque eu já vim de uma perseguição, agora chego aqui e não tenho emprego, que Deus é esse? Ele não fez isso, porque Deus não vai se movimentar se você ficar chorando para Ele, não. Porque Deus, ele vai dizer para você: eu já te fiz um co-criador, você é minha imagem e semelhança, tudo que você precisa está dentro de você, eu não vou poder agir por você. É assim que o judeu entende. E aí ele pegou o dinheirinho que ele tinha ali, que ele trouxe, comprou algumas frutas, comprou pera, comprou maçã, comprou tangerina e foi vender. Foi vender ali, vendeu uma, vendeu duas. Uns compravam para ajudar, outros compravam com dó, outros compravam porque o produto era bom, e ele foi vendendo. E ele montou ali uma quitanda, né? Lá em São Paulo chama quitanda, verdureira, né? Como chama aqui no sul. Montou uma pequena verdureira, depois ele chamou alguém para ajudar, foi ampliando, depois ele colocou um caixa, depois ele colocou uma máquina registradora e foi ampliando. Depois a sua verdureira se tornou um mercado e foi ampliando. Ele conseguiu crédito e ampliou, contratou funcionários e ele se tornou um dos maiores empresários daquela região. Chegou um tempo que a empresa dele se tornou o quê? Se tornou uma grande empresa. E aí, um advogado, ele estava vendendo a empresa dele por milhões, e ele assinou o contrato de venda, que ele estava vendendo a empresa dele, que ele começou do zero. Eu estou falando aqui para você que os seus problemas, as suas dificuldades, dentro dela está a sua solução. Que os problemas que vêm na sua vida não é para matar você, é para trazer uma solução para o universo. Você precisa acreditar nisso como o judeu acredita, e não se vitimizar. Então, quando ele estava assinando ali, o advogado olhou uma letra cheia de garrancho, né? Porque ele tinha, ali depois que ele cresceu, ele começou a aprender a ler e a escrever. E aí ele falou para o advogado: olha, eu estou aprendendo a ler e estou aprendendo a escrever agora, né? Aí o advogado conhecia a história dele e disse: pois é, já pensou se você soubesse ler e escrever quando você era ajudante de rabino? Você teria, né, uma outra realidade. Aí sabe o que o judeu falou para ele?
Se eu tivesse aprendido a ler e escrever, na época que eu era auxiliar de rabino, eu estaria lá até hoje. O fato de eu não saber ler e escrever, que foi um grande desafio para a minha vida, me fez ter essa quantia hoje que eu estou assinando esse contrato. Qual que é a moral dessa história? Que às vezes, quando o mundo está caindo, quando chega o caos na nossa vida, que parece que é para destruir a gente, que parece que é para acabar com a nossa vida, na verdade é o início de um novo tempo, é o início de novos investimentos, é o início de expandir a consciência, é o momento de se autoconhecer, se autodesenvolver para construir um império que vai contribuir para o universo. Está fazendo sentido para você? Então, o meu conselho para você hoje é: pare de reclamar, pare de culpar as pessoas pelos seus insucessos. Você é um co-criador e tudo que você precisa não está fora. Tudo que você precisa está dentro de você. Agora, se permita olhar no espelho, se permita se autoavaliar, se permita olhar não para o outro e olhar para você e dizer: o meu maior problema sou eu mesmo e eu preciso tomar atitudes comigo mesmo para que as mudanças ocorram. Jesus foi bem claro, isso há 2000 anos atrás, e eu digo para você que tudo que eu estudei hoje na psicanálise, hoje eu tenho um doutorado em psicanálise, eu tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, eu tenho outra graduação em psicanálise da depressão, e eu digo para você, com esses anos de estudo, de pesquisa, e até hoje estou estudando, que tudo que eu encontrei relacionado a desenvolvimento humano, eu vejo que na Bíblia já estava escrito há 2000 anos atrás. E eu aconselho você, leia a Bíblia. Se você tiver dificuldade de ler o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, os Evangelhos, que você vai encontrar os maiores gatilhos de transformação e desenvolvimento humano que existem. Eu sou constelador familiar também, e as 3 leis do Bert Helling, a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio, está lá na Bíblia, que eu não vou falar com você agora, mas eu quero que você me acompanhe todos os dias às 8 horas, que eu vou trazer esse conhecimento para você, já mastigado. Então Jesus diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala de 3 níveis de amor. 3 níveis de amor. Por quê? Porque nós somos cabeça, tronco e membro, espírito, alma e corpo. O 3 é o número espiritual, manhã, tarde e noite. Então, ele diz: ame o próximo como a ti mesmo. O que ele está querendo dizer? Vou interpretar para você. Nesses 3 níveis de amor, ele diz: ame a Deus, mundo espiritual. Ame a si mesmo, o mundo emocional. É o que Freud diz, né? Que é o ego, o id e o superego. 3, ego, id e superego. Jesus fala desses 3 aspectos de cura. Cura espiritual, cura emocional e cura física. Para a cura espiritual, ele diz: ame a Deus. Para a cura emocional, ele diz: ame a si mesmo. Para a cura física, ele diz: ame o teu próximo. Olha que profundo. Isso está escrito há mais de 2000 anos atrás. São os 3 níveis de amor, os 3 níveis de cura. E tudo parte de você. Porque ele diz: ame, você só vai poder amar o teu próximo se você amar a si mesmo. E você só vai poder amar a Deus se você amar o próximo. Porque está escrito também
que quando você ama o próximo, você ama a Deus. E que se você ajudar um desses pequeninos, Jesus diz, quando você fizer alguma benevolência a um desses pequeninos, você vai fazer para mim, é como se você estivesse fazendo para mim. Então está interligado o nível de amor, começando de mim, próximo Deus, Deus próximo e eu. Isso é uma tríade do amor, uma tríade de cura, uma tríade de cura a nível espiritual, a nível emocional e a nível físico. Mas tudo parte de quem? De dentro de você. Você nunca vai conseguir salvar alguém que está morrendo afogado se você não souber nadar. Então, se você quiser salvar pessoas que se afogam, primeiro invista em você, aprenda a nadar. Se você quiser amar alguém, se você quiser fazer alguém feliz, se você quiser, faça primeiro para você. Faça primeiro para você. Essa é a lei. Essa é a lei. Nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Eu espero que eu tenha sido contribuição para você. E dizer para você que eu só estou aqui todos os dias, às 8 horas da manhã, porque eu tive uma dor, eu tive um problema, eu tive uma dificuldade, eu tive um desafio. E o meu desafio, o problema que veio, o obstáculo que apareceu, me fez chegar até aqui. Então eu sou resultado de uma dor. Eu estou aqui para você como um resultado de um problema que eu tive na minha vida, que me fez investir em conhecer a mente humana e trabalhar, me aprofundar no desenvolvimento humano. Ei, acorda! Os problemas que estão se repetindo na tua vida não é para tirar o teu melhor, pelo contrário, é para fazer você alcançar o teu melhor. Então para de reclamar e de culpar as pessoas e comece a se responsabilizar e entender que na sua dor está o seu dom. Na sua dor está o seu dom. Eu queria que você pudesse postar isso no seu stories hoje, e você menciona e marca: na sua dor está o seu dom. Se você acreditar nisso, se você acreditar no que eu estou te dizendo, nesse dia 5, nessa segunda-feira, eu tenho certeza que essa semana será uma semana de muitos milagres. Será uma semana muito próspera, mesmo com todo o caos político, econômico que o país vive. Você vai romper, porque você é um transmissor de milagres. Você é um canal de milagres. Você é um transporte de milagres. Isso está dentro de você. Explore, explore, porque na sua dor está o seu dom. Pessoal, foi uma alegria. Foi um prazer poder estar contribuindo aqui com você e dizer que amanhã, neste mesmo horário, nós estaremos, nesse mesmo horário que eu digo, às 8 horas da manhã, estaremos aqui em mais um bate-papo sistêmico. E se foi importante para você, se valeu a pena você ficar aqui até agora, você pode compartilhar. Mas você também pode ir no meu canal, na Z7 Jaziel, Z número 7, Jaziel, lá no YouTube, que você vai encontrar todos os bate-papos que nós tivemos nos outros dias, semelhante a esse, você vai encontrar lá, ok? Um abraço a todos, shalom, sucesso, tudo de bom para vocês.